Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão, você já sabe o Fala Carlão, eu tô até rouco de tanto falar, é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje é o seguinte, a gente está fazendo uma cobertura aqui na Agrotim, está caminhando aí para 25 anos de exposição. E eu passei aqui, como sempre faço, já virou tradição a gente fazer essa visita aqui na Macampo. E falando com o Zé Augusto aqui, eu falei, ô Zé, que história é essa? Porque tem duas marcas de irrigação lá na frente, uma delas é a Bauer, e eu falei, o que significa? Aí ele me explicou, né, o motivo. Eu falei, eu quero falar com o Rodrigo, e aqui está o Rodrigo Parada, que ele é o CEO da Bauer. Aliás, você é CEO da Bauer no Brasil, mas você tem um mundaréu de atividade na Bauer. Antes de a gente falar de negócio, queria falar do Rodrigo. Me conta um pouquinho a sua história, Rodrigo. Felizmente aqui o Brasil está indo muito bem, a gente tem assumido mais posições, né? Então, aqui no Brasil, eu sou co-CEO do Bauer Brasil, Operação América Latina. Esse ano o Brasil passou a assumir toda a responsabilidade América Latina de vendas. Eu passei a assumir toda a responsabilidade de vendas, né, como responsável até a América do Norte, Estados Unidos, onde eu iniciei as operações esse ano. E também sou responsável, diretor mundial da parte da Bauer, como um grupo total. Então, acho que faz parte um pouquinho, né? Experimentou um pouquinho da Bauer. A Bauer é uma empresa austríaca, empresa que tem quase 100 anos de operação, tanto na parte de irrigação, com pivôs, carretéis, como tratamento de resíduos na parte de separadores. E traz tecnologia todo ano para o mercado. Vou contar um pouquinho. Ô Rodrigo, você é um caboclo jovem demais aí, já está com essa responsabilidade toda. Você é agrônomo, de onde? Qual que é a sua história aqui? Vamos contar aqui pro povo. Falando de história? É. Eu tô na Bauer há 3 anos e meio, gosto de falar. A primeira vez que eu vi um pivô foi há 3 anos e meio e um dia. E você vem de onde? Qual que é a sua experiência? Eu vim da indústria, da área de energia elétrica. A gente fazia hidrelétricas, então reformas de hidrelétricas. Então é um mercado que não tem ligação com agro direta, mas foi um mercado que trouxe muita bagagem para a gente desenvolver a Bauer no Brasil. Então trabalhava muito com gerenciamento de projetos. E foi algo que, contando um pouco da história, eu vou contar para todo mundo, a Bauer era muito pequenininha quando eu entrei na Bauer, né? A gente não tinha nem 3% de market share. E a primeira agri-show que eu fui na feira, você tem aquele quadrilátero lá com todas as marcas, eu olhei e falei, caramba, como é que eu levo essa empresa a crescer, sendo que se tirasse a placa, eu não reconheceria o meu pivô. Entendi. E aí a gente passou a oferecer solução para o mercado. Então, foi uma das primeiras empresas, de certa forma, a oferecer via fábrica, acho que é a única que oferece via fábrica, o turnkey que a gente chama. Civil, todo o produto e toda a gestão de projeto. Então não é só o fornecimento dos pivôs em si, mas como é que eu forneço isso na linha do tempo, como é que eu faço uma operação tributária melhor para o cliente, como é que eu faço todo esse planejamento. E hoje eu planejo desde a maneira que eu embarco as minhas caixas para os pivôs, né, interna ela e no caminhão para ser fornecido para o cliente. Isso faz com que os projetos sejam muito mais curtos, muito mais rápidos e de certa forma custem menos para o cliente. Então, um exemplo que eu gosto de dar, a gente implementou 2.100 hectares, 12 poços, 30 quilômetros de adutor em 6 meses, né, da assinatura do contrato até o início da irrigação. Então é um modelo diferenciado que fez a gente crescer aí, estava comentando com você um pouquinho antes, 10 vezes, mais de 10 vezes nesses 3, 4 últimos anos. Agora, para fazer isso, precisa ter gente, né? Gente especializada, gente treinada. Eu queria que você falasse um pouquinho qual que é a mágica por trás disso. Muita sorte, eu brinco assim. Mas não, a Bauer é uma empresa que tem investido cada vez mais em tecnologia. Né? Então, assim, a gente entende que um pivô é uma estrutura de aço, de certa forma. Né? E não é uma commodity, cada um tem sua tecnologia de fabricação, mas o que a gente agrega de tecnologia nas partes de gerenciamento de projetos faz muita diferença para o produtor. Então, como exemplo de tecnologia, a gente está trazendo aqui, mostrando toda a questão de telemetria que a gente tem, né, de como você opera um pivô. Então, não existe mais necessidade de até um centro pivô ligar ele, você tem todo o controle da gota de água que você tira de um rio, de um reservatório, de um poço, até grau a grau do pivô onde está sendo depositado. Então, você garante a melhor operação possível do seu pivô. A gente trouxe aqui para a feira, né, que está aqui atrás do produto, que a gente chama Cosmo Field. O que é o produto? É um produto único. Que é um produto que ele, através das projeções de nêutrons que batem no solo, eles medem a quantidade, reagem à quantidade de hidrogênio que tem no solo e ele volta, ele consegue medir isso. Ele consegue, com 94% de eficiência, medir a questão de umidade do solo. Você fala, parada, mas já tem muitos no mercado. Não existe uma medição que seja online, que eu não meça só um ponto, mas eu meço uma área. Então ele é capaz de medir de 5 a 10 hectares, com 50 centímetros de profundidade.
que ele é capaz de fazer uma instalação simples. Então, vocês estão vendo aqui, ele é um produto que simplesmente é um pedestal colocado no chão e automaticamente é feita essa medição. E isso vai para a plataforma. Então, você sabe exatamente o quanto você precisa irrigar naquela quantidade com uma medição online. Então, é mais um produto que a gente traz, né, para o produtor, que agrega valor a uma estrutura que a gente chama de um varal, né, que é um pivô, cada vez mais a gente vai adequando e colocando tecnologia. Se eu entendi direito o que você está falando, eu quero pegar uma citação sempre do meu amigo Fernando Degobi, que é presidente da Copercitos, e o Fernando sempre fala assim, olha, as máquinas estão lotadas de tecnologia, embarcaram tanta tecnologia nas máquinas, mas a gente tem um grande desafio, que é desembarcar essa tecnologia toda no produtor rural. Eu estou entendendo que vocês, pelo que você me falou, é um pouco disso. Vocês conseguiram desembarcar a tecnologia no produtor, é isso? Primeiro, Degobi é nosso parceiro lá, Copercitos também, vem de Bauer na região. O que a gente trouxe é trazer a tecnologia de maneira simplificada para o produtor, né? Então, quando o pessoal pergunta assim, pô, Parada, mas por que a R-Control é tão boa? Por que as pessoas compram tanto R-Control, querem modernizar os R-Control? A frase que eu uso é a seguinte, funciona e é simples. Eu não tenho 300 mil comandos. Eu sei ali, né, até eles falam assim, brasileiros não sabem ler. Então, você tem uma flechinha, irrigar para frente e irrigar para trás. Né? Operação manual. Então, são itens que facilitam o dia a dia para trazer o quê? O conhecimento, né? Os dados da tecnologia para uma operação fácil. Então, se pegar esse produto, né? Eu fiz uma super explicação com difícil de hectares, você pega o resultado final dele, é um gráfico falando assim, você tem 20, 15 ou 30% de umidade, ponto. Então, isso facilita muito o dia a dia da operação do produtor. Então, se agrega tecnologia, se agrega informação para melhor tomada de decisão para aumento de produtividade do produtor final. Olha, o meu querido, nosso saudoso ex-ministro Alisson Paulinelli falava que tudo que a gente aprendeu nos últimos 50 anos, o Brasil fez uma revolução na produção de alimentos, mas ele dizia o seguinte, agora os próximos 50, as perguntas mudaram todas e as respostas são diferentes. E uma das respostas que ele sempre falava, um dos grandes pilares, um dos 3 pilares que ele citava era o pilar da irrigação. A irrigação é um negócio sem precedente, né? Porque além de ser uma espécie de seguro, mas não é só um seguro que você contrata e se caso tiver um problema, você usa o seguro. É um seguro que te dá rentabilidade a mais, né? A irrigação é uma nova revolução agrícola, de certa forma, né? Então, tem 3 itens que todo mundo cita, que é muito comum, né? Aumento de produção, uma soja aumenta 30%, um algodão aumenta 100%, você praticamente paga uma safra sem investimento. A segunda, como citou, a questão de uma garantia, né, do produtor que durante 30 anos, ali, que é a vida útil ele vai produzir. A terceira, que o pessoal cita pouco, é o próprio aumento da valorização da propriedade agrícola. Sim. A partir da hora que você tem água, você tem eletricidade, você tem irrigação, aquela fazenda dobra de valor, aumenta 50%, você tem um retorno imediato e que nem sempre as pessoas colocam na conta. Eu queria trazer um outro exemplo que é interessante, né? Como se agrega isso em relação a produto. Todo mundo sabe que hoje para irrigar você precisa de água, você precisa de terra, você precisa de energia, e eu vou trazer um quarto ponto que todo mundo precisa, de dinheiro. Né? Então, assim, a gente junto com o banco desenvolveu, por exemplo, um financiamento por barter, que a gente chama. O que é isso? É o próprio pagamento, né, com soja, com commodity. Sim. Aí você fala, pô, mas Prado, isso existe. Não, não existe. O que a gente fez é um produto feito para irrigação. Por quê? 5 anos para pagar, 2 anos de carência, e ele é feito em dólar. Qual é a vantagem? Eu pego a garantia, o que está exatamente embaixo do pivô. Então eu sei que aquele produtor não vai ter uma quebra de safra, então ele garante que ele vai me pagar. Você pega assim, 3 anos, você vai ter 3 parcelas basicamente para pagar. Então você tem que pagar 30% por ano, fizer arredondamento. 30% é o que você ganha de aumento de produção. Sim. Né? Com 2 anos de carência, o produtor está praticamente, já ganhou 2 anos de lucro efetivo e começa a pagar só com ganho de produtividade. Então assim, é um produto que a gente desenvolveu para o certo profissional do produtor a partir da irrigação. Então, assim, eu estou falando assim, são itens que você vai revolucionando, que às vezes não é só a questão da produção, sim, mas é um modelo de negócio em si que você consegue revolucionar a partir da irrigação. Olha, eu fui testemunha aqui no almoço, viu? O Zé Augusto estava vendendo essa história aqui e o vice-presidente do Bradesco, o Rocha, ficou animadíssimo com isso, viu? Então, eu acho que tem uma avenida de oportunidades aí para irrigação, viu? Não, é sempre a parceria com a Marcampo, assim, está sendo excelente e só prova que, assim, a conversa de irrigação é sempre muito boa com o produtor, assim, nunca tinha uma conversa chata, assim, porque
quem fecha um pivô, né, uma irrigação, está aumentando a produtividade, sabe que vai produzir mais, vai produzir melhor, tem toda a garantia, então é sempre uma alegria estar com os produtores. E a gente enxerga, assim, né, de certa forma, se a gente conseguir todo um apoio financeiro, né, de certa forma, do governo, de conseguir, assim como outros países têm incentivo do governo, é um mercado para aumentar inúmeras vezes aí, sim, nos próximos anos. A gente tem muito a desenvolver, dá exemplos, né, o Brasil põe 3, 4 mil pivôs ao ano, os Estados Unidos põe 10, 15 mil. Você pega o Oriente Médio, países lá do Oriente Médio põem 10, 15 mil ao ano cada país, né? Então o Brasil engatinha de certa forma. O Brasil não chega a ter 40 mil pivôs instalados, o Nebraska tem 70 mil num estado. Pois é, mas isso de certa forma não deixa de ser uma notícia boa, né? Não, a isso... gente tava assim, tem uma avenida gigante pela frente. Tem, a gente tem muita oportunidade, é algo que sempre faz aumentar a produção do cliente, a gente brinca, né? Até, às vezes as pessoas não têm noção, né? A gente fala assim, tantos hectares, né? Um pivô, vou dar um exemplo, um pivô de 100 hectares, são 100 campos de futebol irrigado. Aí você pensa que o Brasil chega aí por ano 100 mil hectares, são 100 mil campos de futebol novos, que se aumenta todo ano, aumentando 30% da produção, pensa o quanto isso reflete, né, a longo prazo no PIB do Brasil, né, com garantido. Não é algo que você está assim, talvez eu produza, não. Você está garantido que todo ano você vai ter esse incremento de produção. Então, é algo que todo mundo está cada vez mais olhando, colocando e pensando em colocar em diversos modos, né? Que seja um pivô, que seja um carretel, que seja um gotejo, mas que amplie a produção e entrega essa garantia. Ô, Rodrigo, para quem está 3 anos e meio nesse negócio, você conhece uma barbaridade, viu? Parabéns. Você é um bom aluno, viu, rapaz? Parabéns, viu? O mercado que eu entrei não vou sair não, viu? Pelo menos falar assim, no mínimo é divertido. Escuta, aonde você, vamos dizer assim, formou essa sua inteligência, seu dinamismo? Você estudou o que, afinal? Estudei engenharia mecânica na USP. E acho que esse dinamismo a gente aprende no dia a dia, né, com o cliente, com os parceiros que a gente vai desenvolvendo. Acho uma coisa que com certeza aprendi no agro, que não tinha em outro mercado. Aqui vale realmente o que você fala, vale muito mais do que um contrato, realmente a promessa, o seu nome, o que você fala é o que te desenvolve. E as parcerias é a prova disso, né? Conforme você vai fazendo mais parceria, mais você vai crescendo, mais se desenvolvendo, mais vai crescendo gente, isso vai só te alavancando, né? E é um exemplo aqui onde a Bauer está hoje, de 2, 3% de market share, uma empresa que muitas poucas pessoas conheciam, sentada aqui junto, né, com a Maquicam para desenvolver uma parceria em 8 estados e só crescendo no Brasil como um todo. E vocês estão crescendo, 2 dígitos é pouco para você, né? Como é que é? No mínimo 2 dígitos ao ano. Esses últimos 4 anos tem a felicidade de dizer que a gente cresceu, quando eu falei 10, 15 vezes aí, e continua crescendo. O mercado do ano passado teve uma redução na irrigação, de certa forma, de volume, a gente fala em medidas 30%, e a Bauer cresceu 30% ali de faturamento. Então, é uma empresa que vem crescendo, porque a irrigação, né, o mercado do agro ele é muito mais do que, às vezes, marca, né? É questão de parcerias que a gente tem numa revenda, é a questão do boca a boca, é muito importante, né? Então, você conquistar cada cliente demora, mas a hora que você conquista, ele fala para todos os vizinhos ali que funciona, vai bem, e aí o negócio vai expandindo aos poucos. E a hora que expande, realmente, você vê que é uma negócio orgânica que ele cresce com força. E a gente está colhendo bastante resultados que a gente tem implantado aí nesses últimos anos. Maravilha, gente. Não é à toa que eu sempre digo, né? O agronegócio está só no comecinho ainda, viu? Tem muito chão pela frente. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigado a você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu falei aqui com o Rodrigo Parada, que é o CEO da Bauer aqui no Brasil, e ele viu, você viu aí, tem um monte de incumbência, diversão que não falta para ele. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado a você. Obrigado. Forte abraço para todos vocês. A gente se vê no nosso próximo programa.